Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de tutoriais. Hoje, especificamente, iremos trabalhar com setores censitários. Nos últimos vídeos, então, a gente realizou um mapa de localização, depois uma série de mapas ordenados do Rio Grande do Sul a nível de municípios e de Santa Maria a nível de bairros. Hoje, então, a gente vai trabalhar mais especificamente com a área urbana de Santa Maria por setores censitários. O que seria um setor censitário, então? O setor censitário é uma área estabelecida a fins de controle cadastral, podendo ser rural ou urbano, que permitam o recenseador realizar o seu levantamento, certo? Então podemos dizer que um bairro X ele é formado por N setores censitários, ou seja, o setor censitário é um agrupamento, é um recorte espacial que agrupa N quarteirões, certo? E qual que é o critério específico dele? Possuir de 200 a 250 domicílios. Então, isso nos leva a perceber que os setores urbanos, eles são menores, os setores rurais, eles são maiores, eles têm uma maior área. Inclusive, em alguns casos, dependendo de alguns condomínios, alguns prédios que têm um elevado número de habitantes, esteja um setor censitário exclusivo para ele. Então, hoje nós vamos realizar alguns mapas dos setores censitários na área urbana de Santa Maria. O trabalhar com setores censitários ele é bastante semelhante ao que a gente realizou para o Rio Grande do Sul e para Santa Maria. Então, a gente precisa de uma representação vetorial, né, um shapefile, e um banco de dados, né, uma tabelas. Então, a gente vai retirar essas informações do IBGE. Então, para isso nós vamos entrar aqui em IBGE, então, em qualquer navegador, entrar no website oficial do IBGE. A gente vai vir aqui nessa aba Nossos Sites e encontrar o censo de 2010. Censo de 2000, censo de 2010, certo? Então, essa aqui é a aba de tudo que foi produzido referente ao censo de 2010, sendo que a última produção referente ao censo de 2010 foi o Nomes do Brasil, né? Aquela ferramenta que foi disponibilizada aí por 2016, que a gente entrava com um nome próprio, né? Ele identificava quais os estados que tinham maior nome, o número de nascimentos com registro do nome específico por décadas e assim por diante. Então, para baixar a nossa base de interesse, a gente vai vir aqui em resultados, vai descer a página até encontrar características da população e dos domicílios, resultados do universo. Ou seja, aqui a gente consegue o nosso agregado por setores censitários, as tabelas do censo de 2010 por setores censitários. Nós vamos clicar aqui então em agregado por setores censitários, certo? Ele vai abrir uma nova aba e nós vamos escolher Rio Grande do Sul aqui, ó. Rio Grande do Sul 2017, 10, 16, quer dizer, 16 de outubro de 2017 foi a última atualização, certo? Nós vamos clicar aqui então, vai baixar um arquivo compactado do Rio Grande do Sul, certo? Em alguns lugares, como na universidade, por exemplo, ele não vai conseguir acessar essa página aqui por causa que ela está com o domínio FTP. Então vocês tentem remover esse FTP aqui do link, certo? De qualquer maneira, eu vou disponibilizar essas tabelas no Moodle, ok? Vocês também baixem essa planilha aqui, ó, documentação agregada dos setores. Então, nessa aba aqui, o que a gente vai realizar o download? Como a gente vai trabalhar com o Rio Grande do Sul, né? A gente vai trabalhar com o município de Santa Maria. A gente necessita realizar o download de todas as tabelas referentes ao Rio Grande do Sul, que está aqui. E essas tabelas elas são identificadas por codificação. Ou seja, tem uma variável 1, variável 2, variável 3, variável 4. Tem umas quantas tabelas. A gente precisa do documento que ele vem nesse zip aqui, ó. Documentos agregados dos setores, certo? Então, nesse momento aqui, a gente vai realizar o download dessa documentação agregada dos setores e da tabela do Rio Grande do Sul, certo? A gente volta ao site do IBGE, as tabelas já foram baixadas, então a gente vai baixar o shapefile, né, que é aquela representação vetorial dos setores censitários.
Então a gente vai vir aqui em portal de mapas, né? Já entramos no portal de mapa para baixar os shapefiles do Rio Grande do Sul, do Brasil, certo? Hoje nós vamos baixar então o shapefile dos setores censitários. Diferentemente de antes, quando a gente for realizar o mapa do Rio Grande do Sul e o mapa de localização, né? A gente vê aqui em organização do território, malhas territoriais, e aqui ele tem a subdivisão das malhas. Malha de distrito, de mesorregião, de microrregião, de municípios, de subdistrito. Mas os setores censitários eles não são aqui, eles são na aba recortes para fins estatísticos. A gente clica aqui, ó, malha de setores censitários. A gente está utilizando informações referentes ao censo de 2010, né? Ó, referentes ao censo de 2010, certo? Então aqui no portal de mapas a gente vai baixar o shapefile de 2010. Então, clicando ali em 2010, nós vamos encontrar o Rio Grande do Sul. Clicar aqui, ele vai aparecer um mapa prévio aqui, demonstrando uma visualização do shapefile do Rio Grande do Sul por setores censitários, certo? A gente pode baixar 3 arquivos referentes a essa malha. Em shapefile, em KMZ para visualização no Google, também abre em qualquer sistema de informação geográfica. E aqui é os setores, é mais uma parte descritiva, certo? No caso, a gente vai baixar os setores censitários aqui. Também vou disponibilizar ele para vocês no Moodle, certo? Bom, então depois de baixado, né, a gente clica aqui para realizar o download. Depois de baixado, a gente vai nos downloads. Então, eu vou copiar esses 3 zips. Então, aqui vem as tabelas do Rio Grande do Sul. Aqui vem a documentação que ela vai detalhar o que significa cada uma dessas tabelas e o shapefile dos setores censitários, certo? Eu vou copiar e vou levar elas para a nossa pasta cartografia. Então, descolocar o C, cartografia, setores. Eu criei uma pasta ali para setores e vou colar ela aqui, certo? Esses aqui são meus setores censitários. Eu vou recortar eles, né? Botão direito, recortar, vou colar dentro do meu shapefile, colar. Botão direito, colar. E vou extrair aqui. Então, aqui está o nosso shapefile do Rio Grande do Sul, por setores censitários, certo? A gente volta aqui, recorta esses dois aqui também, extrair, recortar, abre a pasta tabela e cola ele aqui, certo? Vamos dar extrair aqui. Então, essa pastinha que foi criada, RS, estão todas as tabelas referentes ao censo demográfico de 2010 por setores censitários, certo? E os documentos agregados nós vamos extrair também, certo? Feito. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos visualizar o shapefile no QGIS, certo? Podemos fechar e abrir o software QGIS. Então, no QGIS, o que nós vamos realizar? O primeiro procedimento é abrir o shapefile do Rio Grande do Sul, certo? Bom, QGIS aberto, então, nós vamos adicionar uma camada vetorial dos shapefiles do Rio Grande do Sul. Pode ser por esse botão aqui, né, que é o atalho de abrir camadas, ou em camadas, adicionar camada vetorial, certo? É a mesma coisa. A gente vai aqui em fonte, em base de vetores, então, clicar nos 3 pontinhos, descolocar o C, cartografia, setores, shape e abrir sempre o arquivo SHP, certo? Abrir e dar um adicionar. Então, aqui foi desenhado o Rio Grande do Sul por setores censitários, certo? Vou dar um zoom aqui no centro, que é o município de Santa Maria, né? A gente já consegue perceber ó, que nessa região aqui os setores censitários são menores, justamente pela metodologia que eles são construídos, né? Então, os setores censitários, eles agrupam de 200 a 250 domicílios, certo? Então, os setores rurais, eles, para agrupar essa mesma quantidade, eles necessitam de uma área maior, certo? Antes de realizar qualquer outro procedimento, nós vamos conferir o sistema de referência, né? A gente sabe que é o shapefile de 2010, então a gente já tem uma noção vendo o que está escrito aqui, ó, Sirgas, né? 43, então, Rio Grande do Sul, setores censitários, escala 250 mil, coordenados geográficos, Sirgas 2000. Mas, para nós tirar a prova, a gente dá botão direito propriedades, vamos conferir se o sistema de referência de coordenadas está, ali está ele.
Bom, eu gostaria de mostrar para vocês que a tabela de atributos dos setores censitários, neste exemplo, o Rio Grande do Sul, ele é bastante detalhado. Vamos clicar aqui então, abrir tabela de atributos. Então, quais informações que são trazidas nessa tabela de atributos? O código do setor censitário, que isso é fundamental, eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho para que ele serve, ele é fundamental, é a parte mais importante dos setores censitários, é esse código aqui. A gente tem uma tipologia que classifica eles em urbano ou rural, né? Só pode ser desses dois tipos, ou rural ou urbano. Alguns setores censitários trazem informação referente ao bairro que ele está presente. Então, aqui tem uma coluna do nome do bairro, ó, que alguns setores censitários têm, as cidades maiores têm essa informação disponível, e aqui do lado o código do bairro, que eu expliquei a aula passada para a área urbana de Santa Maria, certo? Bom, outras informações que são trazidas juntamente com os setores censitários, algumas cidades elas possuem a identificação do subdistrito, e aqui está o código do subdistrito, o nome do distrito e o código do distrito, o nome do município, né, e o código do município, e a microrregião e a mesorregião da qual esse município faz parte, certo? Então, eu vou fazer um filtro aqui para nós começar a trabalhar aos poucos com a tabela de atributos. Então, para isso, a gente quer selecionar somente Santa Maria. Eu vou trocar a cor desse shapefile aqui, porque a minha seleção ela vai ser amarela. Então, eu vou colocar um verde aqui para ficar bem diferente, certo? Vou abrir a minha tabela de atributos, então. Eu quero que apareça somente os setores censitários referentes ao município de Santa Maria, certo? Então, em expressão, a gente vai vir aqui, a gente vai criar uma expressão, no caso, né? Campos e valores. O que a gente quer? A gente deseja que o nome do município seja igual a Santa Maria. Então, com base nessa expressão aqui, o QGIS vai fazer um filtro na tabela de atributos. Percebam aqui em cima que o nosso total de feições para o Rio Grande do Sul, ou seja, 22.728 feições, isso quer dizer o quê? Que o Rio Grande do Sul possui 22.728 setores censitários. E nenhum está filtrado, está aparecendo todos. Total de feições é a mesma coisa que o número de filtrados. Logo, se eu der um OK aqui, o meu filtro por expressão vai funcionar. E só vai aparecer nessa lista o nome, os setores censitários que têm o nome do município de Santa Maria, certo? Ou seja, essa coluna aqui, ó, nome do município, só vai restar os setores que são de Santa Maria, certo? Vou dar um OK aqui então. Ok? A gente tem 354, ou seja, Santa Maria, o município de Santa Maria possui 354 setores censitários, certo? E se eu clicar aqui, ó, exatamente onde está o mouse, acima do número 1 e o lado esquerdo do ID, eu consigo selecionar todos eles. Eu posso fechar a tabela de atributos e dar um zoom para a seleção. Ou seja, o que está amarelo no shapefile, ou seja, selecionado, é o município de Santa Maria. Mas vocês conseguem observar que eu vou puxar a seleção para cima, ó, abrir a tabela de atributos, eu posso puxar a seleção para cima, mas vocês conseguem perceber aqui, ó, na coluna tipo, que ele está misturado entre urbano e rural, certo? Então, os shapefiles, quando a gente faz um filtro pelo nome do município, são filtrados todos os setores censitários que compõem aquele município, certo? Digamos que eu gostaria de filtrar por urbano e rural. Tem como? Sim. Mas, se eu fizer diferente, aqui se eu vir em filtro avançado e colocar campos e valores tipo igual a urbano, o que acontecer? Ele vai filtrar todos os setores censitários do Rio Grande do Sul como urbano, certo? Eu vou clicar aqui para selecionar todos eles. Ó. Vocês podem perceber que o que fica amarelo no shapefile é que está selecionado. Então, esses aí são os setores urbanos. Ó. Por exemplo, região metropolitana de Porto Alegre, ó, tudo que está amarelo aí é um setor urbano. Então, não basta somente a gente realizar um filtro de acordo com o tipo, se ele é rural ou se ele é urbano. A gente precisa identificar o município para realizar esse procedimento. Então, o que a gente quer fazer nesse momento?
E vamos realizar um filtro de quais são os setores urbanos de Santa Maria, certo? Então nós vamos abrir a tabela, vamos remover a seleção, primeiro de tudo, certo? Vamos abrir a tabela de atributos e vamos em filtro avançado, certo? O que a gente quer aqui? Campos e valores, a gente quer que o nome do município seja igual, clicamos em único para aparecer a lista, procuramos Santa Maria, certo? A gente quer então que o nome do município seja Santa Maria, ou seja, só vai aparecer os setores censitários que fazem parte do município de Santa Maria, certo? Esse é o procedimento que a gente realizou antes. E o que mais que a gente quer? A gente quer que o tipo seja urbano. Então a gente vai escrever um AND aqui, ó. Clicar, dá 2 cliques em cima de tipo, dá um igual, em únicos aqui, a gente quer os setores urbanos. Então, o que é essa nossa regra aqui, a nossa expressão? Que o nome do município é Santa Maria e os setores precisam ser urbanos. Certo? A gente vai dar um OK aqui, vai selecionar todos aqui em cima, fechar a tabela de atributos. Bom, a área urbana de Santa Maria está selecionado, mas vocês prestem atenção que ele tem um setor que está amarelinho aqui, esses outros dois aqui, tem mais outro setor que está amarelo aqui. Então, todos os setores que estão amarelo são setores urbanos. Mas por que tem setores considerados urbanos na zona rural? Porque, pessoal, esses setores, eles são sedes de distritos. Por exemplo, esse setor aqui, eu vou puxar um mapa base para explicar melhor, certo? Quick Map Service. E eu vou tirar a cor dos setores aqui, certo? Bom, esse aqui é o setor, então, sede do distrito de Santo Antão. Esses dois que tem aqui são setores que são sede do distrito de Boca do Monte. Esse aqui é do distrito de São Valentim, por exemplo. Eu vou tirar a cor para vocês enxergar bem. Ó. É o distrito sede de São Valentim. Aqui é o de Santa Flora, que também vai ser considerado urbano. Certo? Os dois setores urbanos do distrito de Pains. Os dois setores do distrito de Palma. Distrito de Arroio Grande. Então, o que está acontecendo? O filtro foi realizado? Foi. Ele está errado? Não. O problema é que o IBGE considera a sede dos distritos como sendo urbano. Inclusive, utilizar uma tabela do Sidra lá, que a gente consiga separar a população rural e urbana, a gente precisa ter esse cuidado. Se a gente quer a população do distrito sede de Santa Maria, ou seja, onde está a cidade, é uma coisa. Se a gente filtrar por população urbana, é outra, porque o município em questão existir distritos, a sede desse distrito o IBGE considera a população urbana. Então é mais relevante nós realizar um filtro pelo nome do distrito, certo? Bom, vou abrir novamente a tabela de atributos aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. O filtro está filtrado 325, né? Ou seja, 325 setores com base na seguinte expressão: nome do município Santa Maria e o tipo urbano, certo? Bom, o que eu quero mostrar para vocês? O nome do distrito Santa Maria, o IBGE aplica o nome do município ao nome do distrito sede. Em vez dele chamar de sede, ele coloca o nome do município. Então, todos os setores censitários que o nome do distrito ser Santa Maria, eles pertencem ao distrito sede, certo? Mas percebam que depois muda para Arroio do Sol, Arroio Grande, Boca do Monte, Pains, Palma, Passo do Verde, Santa Flora, Santo Antão, São Valentim. Ou seja, isso aqui não é mais distrito sede, ok? Eles são urbanos, sim, porque esse setor aqui, o código 317, ele é o setor urbano do Arroio Grande. O 18319, Boca do Monte, e assim por diante. Outra coisa, a gente sabe que
A área urbana de Santa Maria, né, do Distrito Sede, ela possui uma divisão interna. Então é um aglomerado de bairros que eu comentei isso na aula passada, né, na videoaula passada sobre o mapa de Santa Maria. Então o IBGE chama essa subdivisão de subdistrito, mas a Prefeitura de Santa Maria e o Instituto de Planejamento de Santa Maria chamam de região administrativa. Então está aqui, ó a região centro-oeste, a região sul, a região centro-leste, a leste, a nordeste, a norte e o centro urbano, certo? A gente poderia fazer um filtro por isso aqui também. Mas o que a gente deseja? A gente deseja fazer um filtro referente ao distrito sede de Santa Maria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai em filtro avançado e em nome do distrito, né, a gente vai colocar Santa Maria. Então, campos e valores, nome do distrito igual Santa Maria. Vamos dar um OK. São 315 setores censitários que compõem a área urbana de Santa Maria, né, do distrito sede. Vou fechar aqui e aqui está a área urbana desenhada. Certo? O que eu vou fazer? Nós vamos realizar um salvamento para trabalhar somente com a área urbana de Santa Maria, ok? Então, vou dar um botão direito aqui, exportar, salvar feições selecionadas como. Então, dou os 3 pontinhos aqui, vou em C, cartografia, setores, shape, vou chamar esse de SM setores. Dou um salvar e dou um OK. Salvamos um shapefile somente da área urbana de Santa Maria, certo? Bom, vamos dar novamente uma olhada na tabela de atributos aqui, que eu tenho uma informação importante a comentar com vocês, certo? Referente ao código dos setores censitários, que é aqui, ó. Vocês percebam que ele é um número de 15 dígitos, formados da seguinte maneira. Eles são formados pela unidade da federação, mais os 5 dígitos do município, mais os 2 dígitos do distrito, mais 2 dígitos do subdistrito, mais 4 dígitos referentes ao setor censitário, certo? Então, esse código aqui é formado por 15 dígitos, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela de atributos, ó. Vocês percebam que todos começam com 43 porque é referentes ao Rio Grande do Sul, 16907 porque é referente ao município de Santa Maria, 05 se refere, todos os que tem aqui começam com 05, ó, todos, sem exceção, ó, 05, 05, 05. Por quê? Porque esse 05, depois do nome do município, né, do código do município, os 2 primeiros são referentes ao distrito. E a gente realizou um filtro por distrito, né? O que está filtrado aqui, ó? O nome do distrito ser Santa Maria. Percebam que não tem outra coisa, ou seja, a gente só está trabalhando com o distrito sede. Então, o distrito sede em Santa Maria, ele é atribuído o dígito 05. Mas vocês percebam que os próximos 2, que no caso aqui é 06, ele vai alterar. Por quê? Porque o próximo código é do subdistrito, que no caso aqui de Santa Maria, o subdistrito é as regiões administrativas. Então, o 06 significa o centro urbano. Percebam aqui, ó, quando trocado de centro urbano para norte, ó, o centro urbano é 05, né? Distrito 05, subdistrito 06, que no caso 06 se refere a centro urbano. E olha o de baixo, 0507, que se refere ao norte. O nordeste, 0508. O leste, 0509. O centro-leste, 0510. O sul, 0511. O centro-oeste, 0512. O oeste, 0513. Certo? E vou dar o exemplo do centro urbano aqui, ó. Vocês percebam que os próximos 4 dígitos são referentes ao setor censitário, o código do setor específico, né? 0001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, esse código não se repete. Ele é um código de identificação dos setores censitários. Então, o que a gente realizou lá, o código do município para fazer a união da tabela, né, com o shapefile, na hora de gerar aqueles mapas ordenados do Rio Grande do Sul, e no de Santa Maria a gente utilizou o código do bairro, aqui nós vamos utilizar o código dos setores censitários. Esse número imenso aqui que tem 15 dígitos, certo? Bom, vamos dar uma olhada nas tabelas agora, então C,
cartografia, setores, tabelas. Vamos vir aqui, Rio Grande do Sul, base. Vamos trabalhar em Excel mesmo, certo? E vamos abrir o Pessoa 1, só como exemplo. Então, aqui a gente tem uma padronização de como o IBGE divulga as informações referentes a setor censitário, certo? Então, percebam que a coluna mais importante ela é a primeira, código do setor censitário, certo? Que é isso que eu acabei de explicar agora. São 15 dígitos, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, aqui vai ter um município, né? Os 5 dígitos referentes ao município, os 2 referentes ao distrito, os outros 2 referentes ao subdistrito e os outros 4 e últimos, referentes ao setor censitário. Aí vocês percebam que vem uma situação do setor, que também ela é tipificada, né? O 1 significa uma coisa, o 2 outra coisa, o 3 outra coisa e assim por diante. E depois cada uma das colunas recebe uma variável, né? Variável 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse documento vai até a variável 85. Mas onde está o detalhamento disso? Onde está a explicação de cada uma dessas variáveis? O que é cada uma dessas variáveis? E além disso, quais informações a gente tem na planilha básico, no domicílio 1, no domicílio 2, no domicílio renda, no entorno 1, no entorno 2? Então, para isso que a gente realizou o download dessa documentação. Então, essa documentação, peço que vocês olhem o PDF, né? Esse aqui, essa é a documentação importante que ela vai fazer o quê? Ela vai nos mostrar, vai nos destrinchar o que é cada uma daquelas tabelas e quais são cada uma daquelas variáveis que vem presente nas tabelas, certo? O que é cada uma daquelas colunas, certo? Então, ele vem como um pequeno sumário, né? Tem a introdução, ele explica como é que é o censo recoletado pelo questionário básico, pelo questionário da amostra, certo? Explica o censo no contexto internacional, a base territorial, como que é feita a divisão territorial do Brasil, né? Por Distrito Federal, o que seriam os estados. Então, nesse documento, pelo menos na primeira parte dele, o IBGE traz uma série de conceitos, certo? O que são os municípios, os distritos, os subdistritos, os bairros, por exemplo. Ó. Bairros são subdivisões interurbanas legalmente estabelecidas através de leis ordinárias das câmaras municipais e sancionadas pelo prefeito, certo? Traz um conceito das divisões do território nacional, certo? Tem os aspectos da coleta, né? Novamente, então, tem uma seção específica de conceitos e definições, o que o IBGE considera domicílio, o que ele, se tratando da espécie do domicílio, o que seria um domicílio particular, o que é um domicílio particular permanente, o que é um domicílio coletivo, certo? O que é uma população residente, que no caso a gente vai utilizar essa variável hoje. A população residente é constituída pelos moradores em domicílios na data da referência, né? O que é considerado morador, ok? O tipo de domicílio, o que é uma casa, o que é uma casa em vila, o que é uma casa em condomínio, o que é um apartamento, o imóvel é próprio, ele é próprio em aquisição, ele é alugado, ele é cedido, o que considerou-se cômodo, o que é um banheiro, certo? Então o IBGE ele vai detalhando cada uma das variáveis que ele vai apresentar na sequência, certo? Inclusive, o IBGE ele traz uma composição dos moradores, então, cônjuge ou companheiro de sexo diferente, cônjuge ou companheiro do mesmo sexo. Se a gente tiver alguma dúvida na escolha da variável, a gente pode voltar ao início desse documento e ver qual que é a explicação do IBGE, certo? É para isso que ele serve. Bom, a questão do código que eu já comentei, eu só vou ressaltar mais uma vez, que está na página 39 do documento. Então ele fala que o setor censitário, ele os 15 são divididos dessa forma. Os 2 primeiros referentes à unidade da federação, é o estado, o Rio Grande do Sul começa com 43. O município, que tem 5 dígitos, Santa Maria 16907. O distrito, o subdistrito e o setor censitário. Então, tudo isso agrupado forma o código de cada um dos setores censitários. Bom, na página 45, então, do PDF, né, vai explicar o que cada uma planilha faz, certo? Então, a planilha básico Rio Grande do Sul,
ela é um arquivo básico. Então, ele vai trazer o que significa o nome da coluna que está presente na tabela e qual que é o seu significado, certo? Por exemplo, a variável 1 dessa planilha básica aqui, ó, ela se refere a domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes, certo? Então, a variável 001 da planilha domicílio 1, ela traz domicílios particulares permanentes e domicílios coletivos, ou seja, o número de domicílios particulares permanentes e domicílios coletivos que existem no setor censitário. A variável 2, o número de domicílios particulares permanentes. A variável 3, o número de domicílios particulares permanentes tipo casa, certo? E assim ele vai detalhando, ok? Aqui, ó, por exemplo, a variável 50 dessa mesma tabela, né, domicílio 01, ela traz os domicílios particulares permanentes com um morador, ou seja, ela vai dar o número de domicílios que tem um morador. A variável 51 que tem 2 moradores, a variável 52 que tem 3, a variável 53 que tem 4, e assim por diante, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês para a planilha pessoa 3, que está na página 88. Então, pessoa 3, que está na página 88, ela nos traz uma informação importante, que é o quê? A variável 001 dessa planilha se refere a pessoas residentes. Então, vamos encontrar a planilha pessoa 3. A gente volta, então, aqui, Rio Grande do Sul, Excel, a planilha pessoa 3. Essa aqui, pessoa 3, então, vou habilitar a edição. Vou dar 2 cliques aqui para aparecer o setor censitário. Isso aqui se refere ao número de pessoas que moram no setor censitário. Então, esse setor censitário aqui residem 325 pessoas. O segundo, 389, o terceiro, 345 e assim por diante. A gente precisa dessa informação para gerar um mapa, por exemplo, da população residente para o setor censitário em Santa Maria. O que a gente deve fazer? Vamos selecionar a coluna A e a coluna C. Vamos copiar e vamos colar no Excel novo, certo? Somente ela. Vou abrir um Excel novo aqui. Vou colar ela aqui, ó, colar como valores, certo? Vou classificar isso aqui como número, botão direito, formatar. Isso aqui é um número, sem casa decimal, ok, certo? E o que é isso aqui? É a nossa população residente. Nossa população residente, a gente pode salvar essa planilha, então. Vou salvar dentro da pasta cartografia. Então, C, cartografia, setores, tabelas. Vou criar um botão aqui, uma pasta nova aqui, chamado formatado. O nome dessa planilha aqui, então, é população residente. Certo? A gente já tem uma informação que a gente pode gerar um mapa, que é um mapa de população residente. Ok? Podemos fechar essa planilha. Vamos voltar ao PDF na página 79. Página 79 é uma planilha de alfabetização, certo? Essa planilha, então, é a pessoa 01. O que a gente quer? Vamos descobrir quantas pessoas alfabetizadas tem em cada um dos setores censitários. Também a variável 1. Ó. Qual que é a descrição da variável 001 da planilha pessoa 1? Pessoas alfabetizadas com 5 ou mais anos de idade. Vamos pegar essa variável então. A planilha então é pessoa 1. Vamos dar 2 cliques aqui. Vamos selecionar o código e a variável que é 01, certo? Vamos abrir um outro Excel. Colar aqui e eu vou identificar que isso aqui é um número. Número e sem casas decimais. Certo? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É a nossa população alfabetizada. Percebam que a alfabetização ela é dada com 5 ou mais anos de idade. Bom, se a gente tivesse uma dúvida, o que o IBGE considera uma pessoa alfabetizada? A gente voltaria no início desse documento e procuraria o que o IBGE considerou como sendo alfabetizada, ou o que ele considerou como sendo uma não alfabetizada, certo? Então, para o censo de 2010, o IBGE divulgava, ele apresentava uma frase para a pessoa, se a pessoa conseguisse ler, ela era considerada alfabetizada.
Se a pessoa não conseguisse ler essa frase ou somente conseguisse assinar o próprio nome, ela era considerada não alfabetizada, certo? Essa é a diferença então. É interessante também, pessoal, a gente fazer um mapa de porcentagem da população alfabetizada. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa do número de pessoas com 5 ou mais anos de idade residente no setor censitário. Ou seja, por que 5 mais? Por que não pode ser a população residente? Porque não é toda a população aqui que foi testada. Por exemplo, crianças de 2, 3 anos estão fora dessa quantificação aqui. Então, de transformar uma variável em porcentagem, a gente precisa fazer uma divisão de natureza igual. Então, se a população alfabetizada tem 5 anos ou mais, a gente precisa obrigatoriamente dividir pelo número de moradores que tem 5 anos ou mais no setor censitário. Então, para isso, a gente vai na página 140, que é pessoas 13, vai ter essa informação, ó. Pessoas com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, com 5, com 6, certo? O que nos interessa é a variável 39. A variável 39 ela apresenta o que? Pessoas com 5 anos de idade, ou seja, a variável 39 da planilha pessoa 13, ela vai trazer um número absoluto de pessoas que têm 5 anos de idade. O que a gente necessita? A gente necessita de 5 ou mais, que é o que foi levado em consideração na alfabetização. Então, o que a gente precisa dessa tabela 13? A gente precisa encontrar essa variável 39. Vamos encontrar a variável 13? Vamos salvar, antes de tudo, né, pessoal? Vamos salvar a nossa alfabetização aqui. Salvar como, então? Este PC, C, cartografia, setores, tabelas, formatado. Isso aqui é alfabetização. Certo? Podemos fechar essa planilha aqui também. Agora a gente vai pegar o número de pessoas por faixa etária, certo? Que é na planilha pessoas 13. Pessoas 13, ok? Habilitar a edição, mostrar o código do setor. O que nós necessitamos? A coluna, que é a variável 039, então, esta aqui é o número de habitantes que tem 5 anos por setor censitário. O que a gente necessita? A gente necessita pegar o número absoluto da população que tem a mais de 5 anos, certo? O que a gente vai fazer então? Vamos realizar uma soma. Percebam aqui, ó, que a variável 39 é pessoas que têm 5 anos, a 40 que tem 6, a 41 que tem 7, a 42 que tem 8, e isso vai assim, desse jeito, até a variável 134, que é pessoas com 100 anos de idade ou mais. Então, o que a gente necessita fazer? Basta a gente somar a variável 39 mais a 40, mais a 41, mais a 42, e nós vamos possuir o número de população residente por setor censitário maior que 5 anos, né? Maior ou igual a 5 anos. Para isso, então, vamos lá no Excel, vamos criar uma coluna aqui no final, ó. Colocar assim, 5 ou mais. Residentes, né, no caso, 5 ou mais. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pressionar o igual no teclado, escrever soma, abrir parênteses, e vai até a variável 39, que é a variável que apresenta o número de pessoas que possui 5 anos, e vai somar com a 40, que possui 6, com a 41, que possui 7, com a 42, que possui 8, isso até a última variável, né? Que é a variável que apresenta a população que tem 100 anos ou mais de idade. A gente fecha parênteses e dá um Enter. Ou seja, a gente sabe que nesse primeiro setor aqui, 302 pessoas possuem 5 anos ou mais de idade. Então, é a população residente que tem 5 anos ou mais de idade. Para que isso? Para a gente conseguir criar uma taxa de alfabetização. Ou seja, a gente não vai apresentar quantas pessoas estão alfabetizadas no setor, e sim a porcentagem, quantos por cento das pessoas residentes naquele setor são alfabetizadas, certo? Para nós aplicar a todos, basta nós dar 2 cliques nesse quadradinho verde que tem aqui, ó, certo? O que a gente vai levar daqui? Vamos levar essa coluna e o código do setor censitário. Copiei, né? Ctrl C, vou abrir o Excel e dar colar valores. Botão direito, colar valores. Vou identificar que isso aqui
são dados numéricos, né? Botão direito, então, formatar célula, numérico, sem casas decimais, certo? Vamos salvar, então. C, cartografia, setores, tabela formatada. Isso aqui é residentes com 5 ou mais anos, no caso, né? Salvar. Podemos fechar aqui. Esse aqui também não precisamos salvar. E agora, a última coisa que nós vamos pegar vai ser na página 163, que é referente ao arquivo pessoa renda. Ó, pessoa renda, o que nós vamos tirar aqui? O número de pessoas de acordo com a sua renda. Então, percebemos que a variável 1 é o número de pessoas que têm 10 anos ou mais de idade que recebam até meio salário mínimo. A variável 2 é de meio a 1, a variável 3 de 1 a 2, a variável 4 de 2 a 3, a variável 5 de 3 a 5, certo? O que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? A gente quer realizar um mapa das pessoas que recebam até meio salário mínimo, certo? Então, nós vamos pegar a variável 001, também do arquivo pessoa renda, ok? Então, pessoa renda está aqui. Então, vamos habilitar a edição, ok? Apresentar o código do setor. Essa variável aqui é o número de pessoas que recebem até meio salário mínimo por setor censitário. Mas seria interessante nós também apresentar a porcentagem disso. Vamos melhorar então. A variável 2 é de meio a 1, a variável 3 de 1 a 2 e assim por diante, até que a variável 10 é as pessoas que não possuem um rendimento nominal mensal. Ou seja, elas são sem renda. Então, vamos criar o seguinte mapa. Vamos fazer um mapa das pessoas que recebem até um salário ou sem rendimento. Como que a gente faz isso? A gente vai somar a variável 1 mais a variável 10, certo? Então, lá no final, até 1 ou SR, né? Até 1 ou sem rendimento. Então, a gente vai colocar um igual, escrever soma, abrir parênteses, vamos voltar ao início. O que a gente vai realizar? A soma, a variável 1 mais a variável 10. Então, para isso, nós vamos somar a variável 1 mais a variável 10. Eu estou segurando o CTRL para selecionar a variável 10, tá, pessoal? Se eu não segurar o CTRL, ele vai arrastar todos aqui. Ele vai selecionar 2, a 3, a 4, a 5, tudo junto, certo? Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Aqui está o número de pessoas nesse setor, nesse primeiro setor censitário da tabela, né, da planilha, que recebem até meio salário ou não recebem. Vou aplicar a todos aqui, mas também seria interessante nós ter o número total de pessoas que recebem, né, esse rendimento ou não recebem. Enfim, a gente vai criar um universo aqui, ó. A gente vai somar a variável 1 mais a 2 mais a 3 mais a 4 mais a 5 mais a 6 mais a 7 mais a 8 mais a 9 mais a 10. Para quê? Para a gente ter um total de pessoas com 10 anos ou mais de idade que possuem algum tipo de rendimento ou não possuem. Por que isso? Para a gente ter um número total para realizar a divisão e transformar esse nosso mapa para a porcentagem, certo? Então, a gente vai fazer uma soma da variável 1 à variável 10. Porque percebam que a variável 1 já é outra coisa, ela é uma outra informação, certo? Então, vamos realizar a soma aqui da variável 10. Eu vou chamar aqui total renda, que é o número de pessoas, né? No caso, igual, então, soma, abre parênteses. Vou somar da 1 a variável 10. Da 1 a 10, fecha, aperta Enter. Então, qual que é a leitura aqui desse primeiro setor? Então, de 285 pessoas que têm mais de 10 anos, 158 recebem até meio salário mínimo ou são sem renda. Essa é a leitura. Vou aplicar todo aqui. Vou selecionar essas duas colunas e o código do setor censitário. Vou dar um copiar, vou abrir um outro Excel. Vou dar um colar aqui, colar como valores. Vou identificar aqui que o código do setor censitário é um número. Botão direito, número, sem casas decimais. Dou um OK. E aí está. Basta nós salvar essa tabela lá na nossa pasta. Este PC, C, cartografia, setores, tabela formatada. Eu vou chamar essa aqui de renda. Certo?
Então, é isso. Nós vamos realizar mapas, então, referente ao quê? Referente à população residente, referente à população alfabetizada, que no caso esses dois aqui vão atuar em conjunto, né? E a gente vai criar um mapa de renda, certo? Nós vamos criar esses mapas então, ok? Nossas tabelas estão formatadas, o próximo passo é o quê? Unir elas no shapefile. Mas vocês percebem que essa planilha que nós estamos mexendo aqui atrás, por exemplo, a pessoa renda como qualquer uma que está aqui nessa pasta, setores, tabela, RS. Qualquer tabela que está presente neste documento aqui, ela traz informação dos setores censitários do Rio Grande do Sul inteiro. Agora, o próximo passo é nós unir as tabelas que nós formatamos, escolhemos as variáveis e tudo mais, né? Detalhe que cada uma dessas variáveis que estão aqui nessa tabela é possível gerar um mapa, certo? Porque cada uma dessas colunas vão passar a ser uma coluna da nossa tabela de atributos do shapefile dos setores censitários de Santa Maria. Logo, nós podemos criar um mapa para cada uma. Bom, mas o nosso shapefile, então, ele está salvo, está filtrado, né, para a área urbana de Santa Maria, para o distrito sede de Santa Maria. E a nossa tabela formatada, ela também traz essa informação ao nível do estado inteiro, ok? Do estado inteiro. O que o programa vai fazer? Nessa ferramenta de união, ele só agrupa o que é igual. Então, quando ele tiver um código aqui do setor censitário, que for o mesmo código do shapefile, ele vai unir. Caso não tenha o código idêntico, é como ele nem existisse nessa tabela. Por isso que a gente não necessita ter a preocupação de separar somente Santa Maria aqui, certo? A gente pode trabalhar com o estado todo e deixa que o programa una somente os códigos do setor censitário do shapefile de interesse, ok? Vamos fechar aqui então, fechar essa aqui também, não precisa salvar. Estamos no QGIS então, é isso que a gente salvou no QGIS anteriormente, né? Percebam que o setor censitário está aqui, ó, o código do setor censitário está aqui, que é aquele código com 15 dígitos, né? Ok? E o nome da coluna é CD Geocodi, ok? Nós vamos abrir as planilhas que nós acabamos de salvar, então, dicionário camada vetorial, né? Vou voltar aqui para cartografia, setores, tabelas, formatados. Vou selecionar todas, certo? Abrir, adicionar. Ok, as tabelas apareceram aqui, ó. Vamos ver o que está aparecendo na tabela alfabetização. Ó, a coluna referente ao setor censitário, certo? E a população alfabetizada, com 5 anos ou mais da idade, né? Que é o que está escrito nessa planilha aqui. Nós vimos agora há pouco. Bom, na população residente, o que vem na população residente? A coluna com a população residente de cada setor censitário, certo? Para o estado inteiro. A planilha renda, o que vem na planilha renda? O número de pessoas que recebem até um salário mínimo ou sem renda e o número total de pessoas que têm algum rendimento ou são sem renda, ok? Aqui é a planilha que tem as pessoas que têm idade com 5 ou mais anos, né, para fazer o mapa de porcentagem de alfabetização, certo? Então foi o que nós salvamos e está aqui no QGIS. Lembrando que essas tabelas que nós abrimos no QGIS, elas são para o estado inteiro. Mas o nosso shapefile não é para o estado inteiro, ó. Percebam que só tem a área urbana de Santa Maria aqui, né? O distrito sede de Santa Maria. Então, os códigos que serão unidos são somente os que têm unidades territoriais nesse shapefile. Ou seja, vou abrir a tabela de atributos, ó, do total de setores censitários do Rio Grande do Sul, que são aproximadamente 22 mil, no nosso shapefile só tem 315, ou seja, só serão unidos 315 setores censitários com base nessas tabelas que nós trouxemos ao QGIS, certo? Bom, para unir então essas tabelas ao nosso shapefile é da mesma maneira dos mapas anteriores que a gente fez, utilizando informações do Sidra, né? Tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Maria. Então, botão direito propriedades, certo? A gente vai vir aqui, ó, em uniões, vamos clicar com mais. O que a gente vai querer unir? Eu vou querer unir primeiro a planilha de população residente, certo? Então, no unir campo e o campo-alvo, a gente vai utilizar o código de identificação dos setores censitários, ou seja, é o código que está presente tanto na tabela quanto no nosso shapefile. Que é qual? O código dos setores censitários.
Então, em unir campo é o código do setor, né, a nossa tabela, e o campo-alvo é a coluna que possui o código do setor censitário no shapefile, que no caso eu mostrei para vocês agora, que é o CD Geocodi, certo? Ó, CD Geocodi, ou seja, esses dois aqui são idênticos. Quais o campo que nós queremos unir? Somente de população residente. E essa aqui a gente remove para o... Por quê? Por que a gente remove isso aqui? Para o campo que nós formos unir, que é a população residente, ele não ficar com esse nome aqui, certo? Que é o nome da planilha. Damos um OK, certo. Vamos unir as outras agora. Vamos unir a alfabetização, então. O código do setor com o CD Geocodi, certo? Vamos unir a população alfabetizada. Tira aquele de baixo para não virar um nome. Vamos unir agora a população que tem 5 anos ou mais de idade. Unir campo, código do setor, o campo-alvo, CD Geocodi. Campos unidos, a população que tem 5 anos ou mais. Dá um OK. E, por fim, a renda, né? Que é a única que sobrou, o código do setor, CD Geocodi. Quais as variáveis que nós queremos unir? O número de pessoas que recebem até meio salário, né? E os que recebem total, certo? Dá um OK, vamos dar um aplicar e vamos dar um OK. Agora está unido temporariamente, né? A gente já sabe disso, com base nos outros tutoriais que nós fizemos, né? O mapa do Rio Grande do Sul, o mapa de Santa Maria. Quando a gente realiza esse procedimento de união, o QGIS armazena temporariamente no shapefile. Vamos dar uma olhada lá para ver se está armazenado? Ó, foi unido. Vou mostrar um exemplo para você, como que a gente sabe que está armazenado temporariamente. Se eu tentar excluir, ó, habilitei a edição, vim aqui para excluir campo, eu não consigo apagar as colunas que eu acabei de unir. Por quê? Porque elas estão armazenadas temporariamente no nosso shapefile, certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente precisa salvar esse shapefile novamente. Então, botão direito, exportar, salvar feições como. O que nós vamos atribuir o nome aqui, vamos chamar de SM tabelas. No caso, as tabelas foram unidas, né? Damos um OK. Vamos abrir aqui, ó, percebam que as tabelas estão unidas, o QGIS identificou elas direitinho como sendo campos numéricos, né? Elas estão alinhadas à direita, ou seja, a gente não precisa fazer nenhuma configuração como necessitou fazer nos mapas anteriores, no mapa do Rio Grande do Sul, mapa de produção agrícola, né, do Rio Grande do Sul, de fumo e soja, que aqui não necessitou. Bom, como a gente fez a união tudo certinho, ó, uniu, alguns setores não vão ter, porque eles podem ser áreas de campo, sabe, pessoal, para expansão urbana, não mora ninguém. Bom, os outros o outro shapefile e as tabelas a gente pode remover, certo?